minha pergunta é o seguinte: se você não acredita em Deus, por que você usa tantos exemplos de Deus para explicar a vida? Bom, Escritor, jornalista, pesquisador, bacharel em filosofia, pensador, autor de vários best-sellers, e ele se considera um provocador. Meu amigo, meu irmão, Jacob Patrick. a minha pergunta para você, toda essa conversa na sua cabeça, faz sentido? Tem algum grau de relevância? É esse o mood da conversa hoje, já vai começar assim. Mas você tá pensando sobre o que você tá me falando? Não. É Deus, mas Deus não é um conceito. Então você não tem como acreditar na verdade absoluta. Você só acredita na verdade relativa. O que é uma verdade relativa? O meu conceito, o teu conceito. Então, quando você tem 15, 20, 200, 300 conceitos sobre Deus, tudo isso são placas que indicam para o mesmo lugar. Mas se tu confunde a placa com para onde ela aponta, você nunca chega para onde ela aponta. Se você acredita num conceito de Deus, você confunde o conceito que você tem na sua cabeça com aquilo que o conceito representa. Por isso que você tem que transcender os seus conceitos. Como é que você fez isso? Transcender os conceitos? É. Separar pensamento de consciência. Mas como é que faz? Essa é a coisa mais poderosa que existe. Como é que você faz isso? Ponto 1. Você começa a observar o movimento que tem na sua cabeça. Você já percebeu que tem uma voz na sua cabeça? Uhum. Quantos por cento do dia essa voz está ativa? Caramba. A voz? Pô, É. 80, 90. O tempo todo. Tá falando comigo. O tempo todo. Então, essa voz na nossa cabeça, a maioria das pessoas nem sabe que tem uma voz na cabeça. Essa voz na cabeça, ela assume aquilo que nós somos e a gente acha que isso é um pensamento, já falei isso antes, mas isso é um movimento mental condicionado. Ele é repetitivo, sempre as mesmas coisas, navegando um pouco, mas é sempre repetitivo. É como um exemplo bem prático, é o oceano. Tem as ondas, né? As ondas, que são a superfície. E tem a profundidade, que é o silêncio, que é o vazio. Uhum. Quando você desce, mergulha, e você tem condições de olhar para cima, você ainda enxerga o movimento lá em cima existe. Mas o que acontece? Existe o silêncio e existe o movimento. Agora, se você está em cima da onda e você não consegue transcender a onda, você está nesse movimento contínuo e você está querendo se manter no pico da onda. Ou se você acha que você é uma onda. A onda uma vez é alta, outra vez é baixa. E aí você, opa, olha lá, agora eu tô... Não, meu Deus, perdi tudo. Opa, agora, quer dizer, você vai na sua condição de vida. Tenta imaginar a sua consciência como fundo do oceano. E a voz na sua cabeça, as ondas que vão e que vêm. Então, quanto mais você observar as ondas, mais você se afasta delas. Então, eu consegui fazer isso porque eu não suportava mais o meu sofrimento que a mente criava. Uhum. E aí eu comecei a observar a mente. Por quê? Porque se você consegue observar a mente, então existe a mente, que é esse movimento, pensamento, e existe uma segunda dimensão que observa isso. Então você tem a consciência, que é o estado de presença, o estado que não é pensamento, que observa o movimento da sua mente. E o que acontece quando você começa a observar o movimento da sua mente? O movimento da sua mente cessa. Porque você não pode servir a dois senhores. Ou você vive na consciência, ou você vive no seu condicionamento. Existem duas dimensões em nós. Tem a dimensão da consciência, que é a mente vazia, que é você estar presente, e existe a dimensão do pensamento, que sempre é passado e futuro. Aí você diz, mas você foi no passado. Você foi no passado. Eu não fui no passado. Eu fiquei no presente.
E neste presente eu contei uma história do passado. Mas essa história não existiu no passado, nada existiu no passado. Quando algo existiu... Peraí, Jacob. Porra, como que não existiu no passado? Porque quando isso existiu... Era presente. Era presente. E onde é que está o passado? Na cabeça. É uma lembrança que você tem de um momento presente que aconteceu no passado. E qual a importância que isso tem na sua vida? A sua vida é agora. De todas as relações que você tem, qual é a mais importante? A relação presente. A relação que você tem com esse momento. Por quê? Porque é a relação que você tem com esse momento que determina a relação que você tem com a vida. E o que pode ser mais importante do que a relação que você tem com a vida? Aliás, isso também é um modo de falar, mas você não tem uma relação com a vida. Você é a vida, entendeu? Se você tem uma relação com a vida, você já se separa da vida. Mas a gente está no mundo da forma e a vida é não forma. A minha pergunta para você, toda essa conversa na sua cabeça, faz sentido? Tem algum grau de relevância? Tem. Por exemplo, enquanto você estava falando, eu percebi alguns lampejos de pensamentos meus, mas na maior parte eu estava em você. Eu consigo fazer isso. O podcast me ajuda muito a estar no estado presente. Esse é um dos motivos que eu, nos últimos 2 anos, eu mudei muito o estilo do meu podcast, né? Eu sou um prestador de atenção. E eu não fico aqui, cara, o que ele tá falando? O que ele tá falando? Meu Deus do céu, qual a próxima pergunta? Eu não fico assim, eu fico, eu vou. Mas quando eu falo, pô, peraí, Jacob, aí eu já vim pro... O pensamento entrou em ação. O pensamento entrou em ação. Eu tô no condicionamento, entendeu? Mas isso tudo, Joel, é bem mais profundo. Nós falamos que nós iríamos falar sobre mudança. Você colocou. Aí você me pergunta, tá, mas e o que isso tudo tem a ver com mudança? Por que isso é importante saber? Tudo. Tem tudo a ver. Claro. 100%. A gente tá falando há 45 minutos de mudança. Por quê? Porque, presta atenção, se você quer se focar em mudança, né, se você olhar para o que as pessoas se focam quando elas focam em mudança, primeiro elas talvez se foquem nos resultados. Né? Eu preciso mudar meus resultados. Como é que eu mudo meus resultados? As pessoas, em geral, elas não querem mudar, elas querem mudar a condição em que elas estão. Os resultados. Então, eu quero perder peso, isso é um resultado. Eu quero ganhar dinheiro, isso é um resultado. Eu quero achar uma pessoa para casar, isso é um resultado. Você quer mudar o resultado. Esse é um foco. O segundo foco é mudar os métodos. Preciso mudar meu método, eu preciso mudar a maneira de agir, eu preciso ter mais ação, eu preciso ir para academia, eu preciso ir para balada. Quer dizer, eu preciso me focar na ação, porque, lógico, você quer um resultado diferente, mas o foco não está em perder peso, o foco está em ir para academia. Então, esse é o segundo tipo de foco, nos métodos. E existe um terceiro tipo de foco que a pessoa diz, eu preciso mudar o meu famoso mindset. Eu preciso mudar minha mentalidade. É mudar meu pensamento. Sim. Então as pessoas elas se focam em 3 níveis de mudança: resultados, métodos e pensamento, mentalidade. Sim. Resultado é o que você obtém. Ok. Métodos, sistemas é o que você faz. Pensamentos, mentalidade é o que você tem, o que você faz também. Então tudo isso está voltado ao fazer. Ninguém se preocupa em mudar aquilo que você é, em agir sobre o que você é, porque mentalidade é uma coisa que você tem.
É uma coisa que você faz, você pensa, e isso não é o que você é. Então, se você focar naquilo que você é, e aí vem uma grande percepção de, mas o que que eu sou se eu não sou meu pensamento? Boa. Né? O que que eu sou se eu não sou minhas ações? O que que eu sou se eu não sou meus resultados? Você é aquele que pensa, você é aquele que age, você é aquele que tem resultados. E esse ser, ele não é o que você faz. E todas essas outras formas são o que você faz. E você diz, mas e como é que eu mudo então? Você não pode mudar. Você... Porra, Jacob, cara. Eu tava aqui contigo, cara. Você não pode mudar. Aquilo que você é não muda. E quanto mais você perceber aquilo que você é, mais controle você vai ter sobre aquilo que você faz. Só, se liga só, eu parei de beber. Tá. Uhum. Eu não bebo. E aí eu percebi que eu não bebo. Uhum. Joel, mas nem um vinho? Uhum. Não. Joel, mas nem Natal, um champanhe? Eu não bebo. Não é que eu parei de beber. Uhum. Eu não bebo. Uhum. Isso faz muita diferença pra mim. Olha, gente, eu tô 3 semaninhas aqui sem beber, tá? Isso aqui é um hábitozinho. Gente, eu parei de beber. Isso aqui é uma rotina, são processos. Não, eu não bebo. Mas eu não bebo, cara. Eu não bebo de manhã, de tarde, de noite, Natal, no Ano Novo. Eu não bebo. Eu não bebo. Então eu fui direto na minha identidade. Eu não bebo. Mas o que é identidade? Quem eu sou. Não. Identidade é identificação. Identidade é aquilo que você faz repetidamente. Ela cria uma identidade. Mas identidade é uma identificação. Se você não bebe, quem é esse que não bebe? Essa que é a questão. E aí, eu vou dizer, quando Entendi. Quando os gregos diziam, conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses, eu disse, das duas uma, ou eu não me conheço, ou os gregos Estão tudo louco. estão tudo louco, porque eu não tenho a chave do universo e o segredo dos deuses. O que eles querem dizer? O que eles querem dizer? Eles querem dizer exatamente isso, eles queriam dizer. Se você se conhece, você percebe que você é muito maior do que qualquer identidade, qualquer identificação. E aí vem essa questão de que a mente não pode te conhecer. Você não pode se conhecer pela mente. É esse exercício que as pessoas fazem e que elas dizem que eu sou louco. Mas louco é quem pensa que é a mente, entendeu? Então, isso é insano, tu achar que você é a mente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você já tenha me visto fazer essa pergunta. E aí não vai ser interessante. Mas se você olhar para essa sala aqui, o que tem dentro dessa sala? O que tem dentro dessa sala? Objetos, crenças, símbolos, história, conquistas, tem energia, tem causa, propósito, missão e assim por diante. E o que mais? A coisa mais importante. A coisa mais importante que tem nesta sala? Sim. Porque provavelmente você tá numa pegadinha, então eu vou ter que ter 10 segundos. Não, é uma pegadinha. Não, você é provocador, cara. Você é provocador. E o que mais? Eu tenho que pensar um pouquinho, peraí. O que é mais importante que tem nessa sala, ao meu ver, eu tô no condicionamento, tá? Só pra te avisar. Tô condicionado, no meu campo limitado de conhecimento. Mais importante, tá. O agora. Toma essa. Toma essa.
Qual é a coisa mais importante que tem dentro dessa sala? O agora, a vida, o instante. Uma coisa que você não percebeu. E isso é a coisa mais crucial que uma pessoa pode entender. Dentro dessa sala, a coisa mais importante é isso aqui, ó, o vazio. Entendeu? Porque sem esse vazio, a sala não existiria.